Olá, caros alunos, estamos aqui para a nossa quarta aula bônus, complementando o nosso material sobre adoração. Eu sou o pastor André Forceto, da Primeira Igreja Batista de Santo André. Essa é a nossa escola bíblica, sendo colocada online, colocada na internet, e a nossa disciplina é a adoração. Vamos lá, na aula de hoje, então, veremos dois textos, na verdade, é baseada em um, mas há um segundo texto que é paralelo a esse texto também. Então vamos ver o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1 até o 11. Tá? Vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que diz aqui. Marcos, capítulo 14, versículo 1 até o 11. Jesus é ungido em Betânia. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, essa passagem aqui que a gente viu, Marcos capítulo 11, capítulo 14, versículo 1 até o 11. E tem um paralelo desse texto no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 a 8. Não vamos ler agora, mas tem alguns pontos que são diferentes, que é importante para a nossa compreensão dessa situação toda. Como a pergunta inicial, eu quero te colocar, você tem dificuldade de crer que Deus realmente se importa com você? Pois é, a nossa crença na importância que Deus nos dá e a nossa resposta ao amor e cuidado de Deus vai dimensionar o quanto estamos valorizando Jesus em nossas vidas. Então vamos entender aqui nesse texto, temos 3 situações diferentes. Uma é o quanto Deus nos valoriza. 2, uma reação positiva, e 3, uma reação negativa. Primeiro ponto então, o quanto Deus te valoriza. A gente tem que entender que Jesus é o Deus Filho. Sendo Deus Filho, Ele é um com Deus Pai e um com Deus Espírito Santo. Então, as atitudes, palavras, ações e definições de Jesus se aplicam para a Trindade. Então, se Jesus te ama, é porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te ama. Se Deus Pai te ama, é porque Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo te ama. E como foi a ação e reação de Jesus nessa passagem? Quanto a uma adoração, a gente entende que o gesto dessa mulher, ao quebrar um frasco de perfume caríssimo e derramar sobre Jesus, e é interessante que o texto de João fala que foi sobre a cabeça, e nesse texto fala que foi sobre nesse texto fala que foi sobre a cabeça, e no texto de João fala que foi sobre os pés, então a gente vê que foi o corpo todo, de Jesus, então da cabeça aos pés.
Mas qual a reação de Jesus ao gesto dessa mulher? Primeiro, que a gente vê aqui no versículo 3 e no 6, ele aceitou receber uma atenção de uma mulher. Mas o que tem de mais isso, né? Isso é uma adoração heterodoxa, podemos dizer. Por quê? Porque não era algo comum de ser feito. Naquela época a sociedade era muito machista, bom, até hoje, né? Mas na época era muito pior, e a mulher não tinha espaço na sala onde estava tendo a refeição, elas ficavam em um cômodo separado, e ela então adentrou a um lugar que não era dela, e adorou Jesus por meio de perfumá-lo com algo muito caro. E Jesus aceitou esse gesto de uma mulher sobre ele. A gente vê na Bíblia que Deus aceita muitas vezes gestos e ações diferentes como adoração. Um gesto, por exemplo, eu posso colocar aqui, 1 Samuel capítulo 1, versículo 20 até o 28, quando Ana orou ao Senhor pedindo um filho, e Deus deu a ela um menino que foi o profeta Samuel, ela disse, eu devolverei ao Senhor. Então ela adorou ao Senhor, ela cumpriu um voto ao Senhor, entregando o próprio filho para que ele servisse no templo junto com os sacerdotes. Então foi uma adoração diferente de tudo que se fazia na época. Ninguém ficava, vou entregar meu filho para o sacerdote para trabalhar. Não, foi um caso único e Deus aceitou isso de tal maneira que Samuel se destacou como profeta do Senhor. Outra adoração muito interessante vem em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15 e 16. Jesus, ele estava... Jesus, olha só, né? 2 Samuel... Davi estava sitiando uma cidade e de repente ele comenta assim, meio do nada, quem dera, né, tomar água do poço daquela cidade. E 3 valentes do exército dele falaram, é um desejo do rei, vamos cumprir esse desejo. Entraram no meio do acampamento daquela cidade, pegaram água daquele poço, combateram as pessoas, os inimigos, chegaram junto com o rei, falaram, aqui rei, para atender, né? Aqui Davi, para atender o seu desejo, está a água do poço que você gostaria de beber. E ele falou, nossa, eu não vou fazer isso. Isso aqui custou a vida de pessoas e ofereceu em sacrifício ao Senhor, em adoração ao Senhor. O texto ele usa uma palavra pouco utilizada, digamos, pouco comum nos dias de hoje, uma libação. A libação é quando você fazia um sacrifício ao Senhor e você derramava algo mais sobre o sacrifício. Então libação era isso, era aquele algo mais derramado em cima do sacrifício. Você oferecia um cabrito e em cima do cabrito ainda derramava um pouco de vinho ou de mel, coisa assim. Esse derramar era uma libação. Então Davi falou, estou fazendo uma libação diante do Senhor, em honra a esses homens, mas em adoração ao Senhor. Então você vê que algumas vezes o padrão de adoração, né, era quebrado por essas coisas meio diferentes. E essa mulher, no caso de Jesus, ela fez algo diferente. Ela buscou adorar a Jesus de um modo que ninguém tinha feito antes, né? E Jesus aceitou. Outro ponto que destacamos de Jesus é que ele estava consciente do seu sacrifício. Quando ele fala aqui, versículos 7 e 8. Pois os pobres vocês terão sempre consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas olha que interessante. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ele já sabia que a vida deles em breve estaria cortada, né? Que eles fariam um sacrifício, né? Aí ele complementa, ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Então ele já sabia que estava em vias de morrer. E continuava, né, consciente, indo em direção a Jerusalém para seu próprio sacrifício. Sacrifício em favor de você e de mim.
Olha que coisa maravilhosa, né? E outra coisa que Jesus fez aqui, que é bem interessante, é que ele valorizou alguém que era humilde e desprezado, que era a mulher. Era alguém que não era levado em conta, alguém que não podia nem sentar a roda ali, mas ele valorizou, falou, olha, o que essa mulher fez vai ser contado em onde o Evangelho for anunciado, essa história vai ser contada. E a gente vê outras passagens, né? Tiago capítulo 4, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28, Deus recebe o humilde. Deus concede graça ao humilde. Então você veja aqui, nessa passagem, o quanto Deus te valoriza. Primeiro, que Ele vai aceitar a tua adoração, mesmo que não seja conforme os padrões humanos, mas que seja uma resposta em amor, seja qual for essa resposta. Deus vai aceitar essa adoração consciente que Ele estava se sacrificando primeiro por você e por mim. E outra coisa, Deus com certeza te valoriza quando você humildemente procura a Ele, procura adorá-lo como seu Senhor e Salvador. Agora, quero te colocar algumas questões. Qual é a sua reação diante de uma adoração extravagante? Como assim uma adoração extravagante? Uma adoração que não segue a cartilha que a gente costuma seguir. E qual cartilha é essa? Levanto as minhas mãos para te adorar. E você tem que erguer as mãos. Passou essa passagem da música, você abaixa as mãos. E se alguém continuar com as mãos erguidas, você olha assim, está querendo aparecer. E quando eu levo as minhas mãos para adorar, e a pessoa vai e ajoelha. Peraí, mano, é para levantar a mão e o cara ajoelha? Se alguém na ministração, no púlpito, resolver ministrar ajoelhado, muita gente vai olhar de cara feia. Esse cara, o que ele está querendo fazer? Qual que é? Aí vai uma segunda consideração. Vivemos em tempos de grande variedade de modos de culto e adoração. Tem igreja que é mais quieta, tem igreja que é mais barulhenta, tem igreja que é muito barulhenta, tem igreja que enfatiza a leitura da Bíblia, tem igreja que enfatiza a ação do Espírito Santo, dons, revelações, milagres, maravilhas. Como filtrar se essa ou aquele liturgia, aquele modo de culto está correto? Aliás, o que é correto na adoração? Não vamos flexibilizar de tal modo que tudo passa a ser relativo, porque normalmente a gente mostra a Bíblia, né? Porque o que vale é o que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, né? Não no celular, viu, gente? Na Bíblia que está aberta aqui no celular, ou se eu tivesse aqui em papel. O que vale é isso, é o que a Bíblia diz. É o propósito da adoração. A pessoa está fazendo porque ama o Senhor. Ela está fazendo porque está com o coração de adorador. Não está fazendo para aparecer, não está fazendo para fazer porque é mais espiritual, para aparentar mais espiritual. Está fazendo porque o outro faz. Eu já vi isso. Pessoas que um está pulando, eu tenho que pular também. Se eu não estiver pulando, ele está na unção, eu não estou. Tem gente que tem que falar, e começa assim clichês, né? Glória, sapatinho de fogo, é de Deus, é tremendo, isso é mistério. Se eu não falar esse clichê, eu não estou sendo... Não. Deus quer ver o seu coração. Onde que está o correto? Está no coração humilde e sincero na presença de Deus. Que ele busca o Senhor com sinceridade, sem se importar muito com o que os cercam, né? Lógico, não vamos fazer coisas escandalosas, né? Melhor não fazer, mas tenha essa liberdade, né? Dizem que uma pessoa foi falar com o presidente, e entrando lá, todo formal, ele foi visitar o presidente, mas ele colocou um paletó, uma gravata, tudo muito bem abotadinho, limpinho, engomadinho, né?
Estando ali presente, se aproximou um jovem de camiseta, bermuda, boné virado para trás, entrou lá, sentou na beira da mesa do presidente, começou a falar com ele. Ele falou: mano, por que eu tenho que ir para falar com o presidente, vim todo arrumado, e esse rapaz pode entrar tudo de qualquer jeito, sentar na mesa, o que ele tem que não tem? Ele é o filho do presidente. Qual a liberdade que você tem diante de Deus? Ele é o teu Senhor ou é o teu Pai de amor? Essa visão que a gente tem de Deus muda muito como a gente adora o Senhor. E de repente, na tua comunhão, você começa a dizer: olha, amém, tem a sua liberdade, eu terei a minha e o outro terá dele. Vamos todos buscar o Senhor de coração e louvá-los a Ele. Bom, aqui a gente viu então a atitude de Jesus. Ele sabia que ia se dar, ele estava aceitando uma adoração mesmo que muito diferente do comum, ele estava valorizando o humilde. E quais foram as duas respostas que ele recebeu? E são duas respostas bem diferentes. A primeira resposta, então, aqui é o ponto 2 da nossa lição, falando dos dois adoradores. Primeiro, a mulher. A mulher, aqui a gente vê que no texto de João, no Evangelho de João, capítulo 12, é Maria, irmã de Lázaro. Essa mulher fez uma adoração verdadeira. Por quê? Ela rompeu uma série de paradigmas para poder adorar o Senhor. De tal desejo, de tal vontade que ela tinha de fazer algo diferente e significativo para o Senhor, que ela rompeu uma série de paradigmas. Primeiro, era uma mulher em meio a homens. A gente vê no versículo 3. Estavam assentados à mesa, comendo, e ela se aproximou dele. Você imagina, está um lugar só um monte de marmanjo conversando, comendo, não sei o que lá, entra uma mulher. Opa, parou tudo. O que essa dona está fazendo aqui? É uma sociedade machista, O lugar da mulher ou era na cozinha ou era servindo os homens, que era o caso, em João 12 fala que Marta estava a servir, então só poderia entrar lá para colocar a comida na mesa e sair, Mas ela entrou ali para adorar a Jesus. Aí ela faz uma segunda coisa diferente. A gente vê em João capítulo 12, versículo 3. Ela derrama o perfume na cabeça de Jesus, derrama nos pés e o enxuga com seus cabelos. Bom, para quem não está familiarizado com a cultura palestina, o árabe, o palestino, o pessoal do Oriente Médio tem um costume da mulher usar um véu sobre a cabeça, às vezes até tampando o rosto, às vezes até aquela burca, que cobre o corpo inteiro, mas minimamente usam um lenço sobre a cabeça, tampando todo o cabelo, se não me engano chama chador, isso aí. E o cabelo não é para estar à mostra. O cabelo de uma mulher é considerado naquela cultura como uma parte íntima, que é somente mostrada para o marido, ou no caso, o pai pode ver a filha de cabelos soltos, mas não é comum a mulher mostrar os seus cabelos para um outro homem, que não seja da sua família ou não seja seu marido. E ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Imagina aqueles pés cansados de viagem, cheios de pó, e ela vai ali e usa de uma parte íntima dela, de algo reservado para a família, mas para adorar Deus. Ela não se importou de passar vergonha para fazer algo benéfico ou algo de adoração ao Senhor. E por fim, essa mulher usou algo extremamente caro na adoração. No versículo 5 fala que esse perfume poderia ser vendido por 300 denários. Um denário era o salário de um trabalhador braçal de um dia. Então isso era mais ou menos equivalente
ao que uma empregada doméstica poderia ganhar em um ano de trabalho. Uau! Você imagina que caro que era aquele perfume. E ele quebrou, e diz o outro texto que o perfume se espalhou sobre toda a casa, né? Invadiu, espalhou aquele cheiro, né? Então ela, primeiro, não teve receio de entrar num ambiente que até não era bem recebida. Ela não teve receio de abrir a sua intimidade para Jesus. Ela não teve receio de usar algo extremamente valioso para adorar a Jesus. E a sua adoração foi aceita. Agora temos o outro lado, os críticos, né? Qual foi a reação dos presentes? Primeiro, versículo 4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados. Opa, essa palavra, indignado, né? Por que esse desperdício de perfume? Essa palavra indignado, no original, aganactel, quer dizer, tem várias interpretações, mas pode ser traduzido como ficou com nojo, ficou bravo, ficou chocado, ficou muito triste. Então você imagina que não foi só uma cena assim, né, que bobeira. Não, foi... Que é isso? Que você está fazendo, sua louca? Está derramando perfume de um ano de trabalho em Jesus, que desperdício! Então foi uma coisa assim que, olha, caiu o mundo. Tsunami parte 2. Né? Salve as mulheres e as crianças. A mulher quebrou um vaso de perfume de um ano de trabalho. Então você vê que essas pessoas eram críticos. Falaram, nossa, que negócio é esse que ela está fazendo? Que indignação. Mas por que indignados? Aí o ponto 2, ainda no versículo 4. Porque esse desperdício de perfume, desperdício, está jogando fora, está jogando no lixo. Chamaram de Jesus de lixo. Está jogando esse perfume no lixo. Ainda vem com um argumento assim hipócrita, falacioso. Eu podia dar esse dinheiro aos pobres, né? E aí Jesus fala, pobres vocês vão ter sempre, eu nem sempre vou estar aqui, né? Mas o argumento, a verdade por trás desse argumento é que Jesus não valia esse perfume para eles. Jesus não tem esse valor, credo, que horror, né? Dá um óleozinho qualquer, né? E ainda, por fim, eles murmuraram contra a mulher, né? Versículo 5, repreendiam severamente, aqui na minha tradução, algumas outras falam murmuraram contra ela, sequer tiveram a coragem, né, de publicamente se assumir, ainda fica naquela, né? Aquele gotejar de coisa, e Jesus fala, parou, não é por aí, vocês estão com o foco totalmente errado. Olha que interessante, né? Indignação, desperdício, murmuração. E quantas vezes a gente vê na igreja, e quantas vezes nós fazemos isso? A gente vê alguém adorando a Deus de um modo que é diferente do que você acha correto, e nem sempre está na Bíblia, mas é o teu achismo, é o teu gosto pessoal, e você fica indignado. Que horror, né? Que coisa. Mas o pior, essa adoração é um desperdício. Essa obra missionária é um desperdício. Quando eu comecei a me envolver na obra missionária, quantas vezes eu não ouvi isso? Por que você vai se envolver com isso? Aqui tem muita necessidade de pregar o Evangelho, para quem em tal lugar? E ultimamente a resposta que eu tenho dado é o seguinte, 1%. Como 1%? O país que está no meu coração tem menos de 1% de evangélicos. Aqui, meus irmãos, domingo de manhã, domingo à tarde, tem crente batendo cabeça com crente na esquina. Você vê gente com Bíblia embaixo do braço, para cima e para baixo. Mas as pessoas falam assim, você deixar as coisas aqui para outro lugar é um desperdício da tua vida. Você está jogando a tua vida fora. Eu já ouvi na minha juventude, vai curtir a vida, vai passear, não desperdiça a sua vida na igreja. O que é melhor?
mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar, já dizia Davi. Será que é desperdício estar na presença de Deus ou é lucro? Ou é melhor, é mais lucrativo estar enchendo a cara, estar indo para a gandaia, estar saindo com outras pessoas de monte, traindo a minha namorada, a futura esposa? O que é desperdício? Então, mais algumas perguntas para pensarmos. Qual o valor que você dá ao seguinte? Jesus deixou a glória do Pai. Jesus veio a esse mundo viver como um ser humano. Jesus se sacrificou, morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Ele ressuscitou e ainda nos ama, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Qual o valor que você dá para isso? Porque esse valor que você dá é o tamanho da sua adoração. Qual é o tamanho da sua adoração? Está ligado ao tamanho do seu Deus. E por fim, qual é a reação, qual é a sua reação diante de alguém que manifesta amor genuíno a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Quero concluir então esse estudo dizendo o seguinte: adoração é relacionamento com Deus. Sem uma vida verdadeiramente derramada no altar do Senhor, a forma prevalece, mas o coração se afasta. O pastor Edson Queiroz, ele dizia o seguinte: não conheci nenhum crente fanático, conheci pessoas que amavam e buscavam Deus mais do que eu. Pois é. Às vezes a gente critica pessoas, esse aqui é fanático, esse isso, esse aquilo. Será que, na verdade, ele não ama a Deus mais que você e você está sendo crítico e formal só porque a adoração dele não se encaixa no seu padrão? Pense bem. Então deixe o seu amor a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo crescer e fluir cada vez mais na sua vida. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e espero vê-lo em breve. Já vemos notícias que a pandemia está indo embora, está se flexibilizando e muito em breve espero vê-lo pessoalmente, vê-la pessoalmente, dar um abraço gostoso e desejar que você seja abençoado, desejar agora que você seja abençoado em nome do Senhor. Fica com Deus.